Quero cumprimentar a você que, mais uma vez, chega ao terceiro módulo da nossa disciplina de Educação Patrimonial. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o patrimônio local e as metodologias que são utilizadas, as ferramentas que são utilizadas para essa educação patrimonial se realizar. Portanto, nós começamos a aula chamando a sua atenção para pensarmos juntos em como surgiu e como funciona esse novo jeito de falar sobre o mundo, que está fazendo a gente entender que todos nós, em qualquer lugar do planeta, somos uma única família, com semelhanças, mas também com diferenças. Você concorda com isso? Pois bem, essa nova forma de pensar valoriza muito a diferença entre as culturas. Outra reflexão que se pode fazer é que nos últimos anos a gente começou a falar muito mais sobre cultura quando se trata de desenvolvimento. Essa ideia de cultura, ela se misturou com tudo e todo mundo começou a usar essa palavra de um jeito novo. As pessoas comuns ao redor do mundo e até organizações grandes como a Unesco estão se envolvendo em questões políticas de desenvolvimento que têm a ver com cultura. Isso mesmo, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento pessoal, enfim, o capital humano, capital social, isso tudo tem a ver com cultura. E você pode se perguntar por que isso? Bem, a coisa toda começou porque as pessoas do mundo todo começaram a querer muito mais música, muito mais livros, muito mais filmes, e essa grande demanda fez com que esses mercados de mídias, eles crescessem muito e muito rápido. Ao mesmo tempo, surgiram um monte de tecnologias novas, como é o caso da internet, e isso mudou completamente a forma como a gente consome cultura. Com tudo isso, a cultura foi se espalhando pelo mundo inteiro de um jeito que nunca se viu antes. Os autores falam em uma explosão da cultura, como se a cultura estivesse em todos os lugares e ao mesmo tempo. É nesse sentido, né, que com as coisas da cultura sendo vendidas para o mundo todo e se espalhando cada vez mais rápido, muita gente achou que todas as culturas estavam ficando iguais. Isso aconteceu porque os países mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos, da América Latina, eles produzem muita coisa de cultura, e eles vão vendendo isso para os outros países, a América Latina, a África, a Ásia, né, compram esses produtos, né, e cada vez mais eles continuam mandando mais coisas para os países mais pobres. E a gente começou a discutir, será que as culturas estão se padronizando? Será que a globalização ela intensifica essa troca cultural, mas ameaça a diversidade local? Bom, com certeza, a padronização da cultura, esses padrões culturais importados, né, impulsionados pelas mais diferentes mídias e pelo mercado, isso pode enfraquecer as identidades locais, isso pode enfraquecer as culturas, as tradições locais. Por isso, nesse momento, a gente precisa pensar que reconhecer e respeitar as diferentes culturas é fundamental para que se possa promover o diálogo intercultural e o que a gente chama de coexistência pacífica. É nesse sentido que a aula de hoje começa, tratando a cultura local como uma ferramenta de resistência a essa homogeneidade, a essa homogeneização da cultura, né? Para que a gente começasse a falar de cultura de um jeito que se entendesse cada comunidade, né, cada local com seus valores, com seus princípios, você sabe disso. Foi preciso muita luta, né? Nos últimos anos, pessoas, grupos sociais se juntaram para defender que cada um tem a sua própria cultura e que isso é importante, né?
muitas organizações apareceram, desde pequenas ONGs até grandes organizações internacionais, trabalham para proteger a cultura de cada lugar e a cultura de cada grupo de pessoas. Os indígenas, os negros, as mulheres, enfim. Essas organizações, elas se uniram e formaram grandes grupos para lutar por seus direitos. Na pauta, você já viu movimentos sociais relacionados ao reconhecimento identitário, à identidade sexual, à identidade étnica, à identidade racial, enfim. No Brasil, a gente tem, inclusive, uma instituição chamada Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural, que foi fundada em 2001, e ela busca entender esse processo, né? Portanto, na síntese desse slide, a gente pode pensar o seguinte: a cultura ela é fundamental para a gente entender a sociedade e para a gente transformar a sociedade. E como a gente vive nesse mundo, né, onde cada vez mais não há centro nem periferia, a cultura local, a cultura daquela cidade, a cultura daquele bairro, a cultura daquela tribo indígena, a cultura dos diferentes, é um processo de resistência a essa homogeneização cultural. Essas manifestações locais, elas são formas de afirmar a própria história e a própria identidade da cultura local, daquele grupo social. É sobre isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, essas ferramentas de resistência à homogeneização cultural, né? As organizações que surgem em defesa, né, dessas identidades. Existem muitas organizações, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. O Ministério da Cultura, né, é um órgão governamental que formula leis, coordena projetos, executa políticas públicas em todo o país, né? As secretarias de cultura, né, nos estados, no município, o IFAM, né? O IFAM tem um trabalho incrível como instrumento, né, de preservação dessas culturas, né? E as ONGs, né? Existem ONGs, né, no Brasil, a Associação Brasileira de Cultura, por exemplo, ela promove esse intercâmbio cultural e essa valorização da diversidade cultural, além dos sindicatos, dos músicos, dos atores, dos escritores, né, que trabalham em função disso. São organizações em defesa da cultura. No mundo, com certeza, você conhece a Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e ela promove essa cooperação internacional, né, para que a ciência e a cultura ela possa ser valorizada. O ICOM, o Conselho Internacional de Museus, é outra organização muito importante no mundo que representa os museus e os profissionais dos museus. Mas cada fórum, cada encontro internacional, né, que reúne representantes de diversas culturas, que encaram os desafios, que propõem soluções para a preservação do patrimônio cultural, são organizações que estão prontas a defender a cultura, né, que facilitam essa troca de conhecimentos, essa troca de experiência. É claro que a gente nem pode esquecer das plataformas digitais, né? Elas permitem o acesso a conteúdos culturais e a criação de comunidades online que valorizam a cultura. Eu quero realmente nessa aula, né, onde a gente está tratando dessas ferramentas, desses instrumentos de preservação da cultura, né, desses instrumentos que defendem a cultura local, que defendem os grupos minoritários, né, entidades que protegem essas identidades culturais para que elas não desapareçam, entidades que promovem o respeito à diversidade, né, nos mais diferentes âmbitos. Entender isso, pessoal, né, é compreender as ferramentas que nós temos para que a cultura local ela possa ser valorizada e essa tsunami, né, de elementos globais não destruam a cultura local. É possível que na sua cidade exista, né, bens culturais que precisem ser preservados. É possível que você possa ter acesso a essas secretarias de cultura do município, do estado, a essas ONGs,
né, ao IFAM, enfim. É importante que você compreenda que nós, cidadãos, sociedade civil, temos condição de adentrar a essas organizações a fim de que a gente possa se tornar também um instrumento de valorização dos bens culturais, porque há muitos desafios, né? Há muitos desafios. Se você pensar como falta recurso financeiro para a cultura, né? Asfalto aparece muito mais do que cultura, né? Projetos culturais, portanto, eles são muito carentes de doações, de patrocínios que possam preencher essa falta de recursos financeiros. Outro desafio que nós encontramos e que essas organizações encontram é a violação de direitos autorais, né? A digitalização, hoje você tem uma facilidade muito grande de compartilhar informações pela internet, e isso tem intensificado os problemas relacionados à preservação dos bens culturais. E outra coisa que a gente pode destacar aqui é a censura, né? A repressão. Em alguns países, né, a liberdade de expressão, a liberdade da cultura, elas são muito limitadas. Regimes autoritários, eles são um entrave, né, a essa preservação dos bens culturais. Para que você tenha uma ideia, em alguns locais, né, há pessoas que guardam objetos, né, que guardam documentos como se fossem de sua propriedade, impedindo a pesquisa, impedindo o acesso público a bens culturais que são importantes para essas comunidades. Então, quando a gente pensa nisso, é preciso entender que cada vez mais urge, né, pessoas que tenham formação em educação patrimonial para que ela possa romper todos esses desafios e que os bens culturais eles possam ser valorizados. A gente pensa, inclusive, em como nós podemos contribuir para que os bens patrimoniais eles sejam valorizados, eles sejam conhecidos, eles sejam respeitados. A preservação do patrimônio cultural é uma questão de suma importância para a sociedade. Na condição de acadêmicos, nós temos um papel fundamental nesse processo. Primeiro, por meio de pesquisas. A gente pode aprofundar o nosso conhecimento sobre a história, sobre a diversidade cultural do nosso país, a partir de pesquisas que encontrem objetos locais. E aí, a divulgação desses nossos achados, né? A gente pode sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a relevância da preservação daquele bem cultural. Depois, a gente pode participar de projetos culturais na academia ou fora da academia, né? A gente pode compreender como se faz a restauração ou, pelo menos, a conservação de um bem cultural. E isso contribui para que a salvaguarda do nosso patrimônio, né, ela possa ser preservada, né, ela possa ser feita e esse legado passe para as futuras gerações. Nós tínhamos aqui, no município de Coxim, no estado de Mato Grosso do Sul, um centro de documentação, um memorial, que se chama Memorial Henrique Spengler, Memorial das Monções, que ele estava assim se deteriorando, o próprio prédio estava sendo destruído, né? E era uma obra arquitetônica do século XIX, né? Feita com tijolo cru, né? Onde os tijolos não eram cozidos, onde o esterco da vaca dava liga, né? Imagina uma arquitetura dessa sendo destruída. Acadêmicos da Universidade Federal no campus de Coxim tomaram conhecimento disso, entraram, né, com um processo de reivindicação. A própria Universidade Federal entrou com recursos financeiros e restaurou aquele prédio. Junto com o prédio foram restauradas ou conservadas peças
que têm um valor cultural para a região, inclusive peças que têm origem indígena. Olha, foi uma festa, né? Foi muito interessante essa restauração. Por que o exemplo do Memorial Henrique Spengler, no município de Coxim, para você, lá no estado de Mato Grosso do Sul? Porque em qualquer lugar do Brasil em que você esteja, em qualquer lugar do mundo onde que você esteja, você pode perceber que há espaços que precisam de preservação, que há espaços que precisam de uma atenção do poder público, que é um espaço que precisa que se desenvolva ações para que ele possa permanecer. Então, é interessante, quando a gente discute sobre educação patrimonial, a gente pensar nessas questões que estão mais próximas de nós. Ainda tratando dessas questões de ameaças ao fortalecimento da cultura local, e é o que a gente vai tratar a partir de agora, né? E nós estamos introduzindo essa questão da globalização e da homogeneização cultural. Essa fotografia que está no slide ela é muito interessante. Olhando para os traços culturais, a gente percebe que são dois indivíduos indígenas, né? Eles estão num evento da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, uma audiência pública que foi feita no ano de 2015, foi quando foi tirada essa foto, né? E a gente pode olhar para ela, e eu coloquei ela aí exatamente para que a gente possa fazer isso, com um olhar mais sensível. Dá uma espiadinha nela aí. Faz uma avaliação dessa foto, né? A pergunta é: o indígena que está integrado, ele continua sendo indígena? Claro que sim, claro que sim, né? Mas a gente percebe que os povos originários, cada vez mais, né, pela ação de pessoas das mais diferentes origens, né, a cultura dos povos indígenas ela está sendo ameaçada. Seja pela desterritorialização, né, seja pela avalanche tecnológica que nós temos nos últimos tempos, ou por outro fator qualquer. Mas é preciso nós entendermos, né, que a globalização, né, os eventos tecnológicos do mundo contemporâneo, eles se constituem uma ameaça à cultura local. Todo estudante, né, que estuda patrimônio precisa ter essa consciência, para que onde a gente esteja, né, no lugar onde a gente está, a gente possa interferir dentro desse processo. Porque essa interconexão global, né, ela mexe, né, com a gente, né? Nós todos estamos muito conectados, né? As pessoas viajam muito, as ideias viajam muito, os produtos viajam pelo mundo inteiro. E nossas culturas, elas vão mudando. A gente se sente parte de várias coisas ao mesmo tempo. Essa troca cultural, ela pode fazer com que a gente perca um pouco da nossa identidade. A identidade local, a identidade nacional, a identidade regional. É fácil deixar de matar a sede com água para beber aquele refrigerante gostoso, pretinho. Sabe qual é? Ele já foi chamado de água negra do capitalismo yankee, é vendida em mais de 180 países. Então, uma bebida gaseificada, caramelizada, que já está pronta, que já está geladinha, a gente vai perdendo, né, a nossa cultura, né? O caldo de cana, né? Muitas vezes as crianças nem conhecem, né? Eu estava em Pernambuco um dia desses, e uma mãe estava tomando um caldo de cana lá no meio da rua, lá num lugar, né? Com uma criança, e a criança falou assim: mãe, eles colocaram muito açúcar, né, no caldo de cana. A criança não entendia o processo, né? É claro que a globalização faz a gente conhecer cada vez mais culturas diferentes, lugares diferentes, objetos diferentes. Isso é muito legal, porque a gente aprende coisas novas, a gente ouve músicas de outros países, nem sempre a gente entende o idioma, né? A gente vê filmes que foram rodados em lugares que, né, a gente nunca poderia ir. Isso é muito legal. A gente pode chegar, inclusive, a pensar de uma forma diferente.
Isso é legal, mas quanto mais a gente conhece outras pessoas, quanto mais a gente aprende a respeitar e a entender uns aos outros. Isso é legal, né? O desafio é encontrar um equilíbrio entre abraçar a globalidade e preservar as particularidades que nos definem e que definem as diversas comunidades ao redor do mundo. Eu espero que você esteja entendendo essa aula de hoje e esse processo de como nós estamos grifando essas ameaças ao fortalecimento da cultura local. E aí, gosta de comer fast food? Ah, a gente está aprendendo a consumir esses produtos. Um dia desses, eu trabalho num campus do interior da Universidade Federal, e um dia desses nós fomos à capital. Fomos com um grupo de professores para um evento, e umas professoras balzaquianas, viu? Quarentonas, né? Onde nós vamos almoçar? Nós vamos almoçar no shopping center. Ótimo. Eu não gosto de comida de shopping center, me desculpem, as novas gerações amam isso, né? Meus filhos, minhas netas amam comida de shopping center, eu não gosto. O que aconteceu? Aquelas professoras, né, já não eram adolescentes, chegaram no shopping center e falaram: onde é que tem aqui o McDonald's? Né, nós queremos comer comida do McDonald's. Ou seja, esse é um exemplo emblemático de ameaças ao fortalecimento da cultura local. Essa penetração de grandes redes de fast food que substituem a culinária local, os hábitos alimentares locais, padronizam o nosso paladar, enfraquecem a agricultura familiar. É ou não é verdade? É. Essa indústria cultural, ela é dominada por conglomerados multinacionais, né? Produz conteúdos massificados, né? A mesma receita para o mundo todo. Tem que se disseminar isso globalmente. E isso pode homogeneizar as preferências culturais, pode limitar a produção local, e isso não é bom. Isso é uma ameaça ao fortalecimento da cultura local. E a gente precisa estar atento a isso. Educação patrimonial nos conduz a pensar sobre isso, a pensar sobre o nosso paladar, né? As crianças gostam de comer nesse miojo, é ou não é? Eu não sei se você gosta também. Comida pronta. Isso pode e é, de fato, uma ameaça à condição, né, desses bens culturais locais. Outra coisa muito forte é a urbanização das cidades. Você deve ter visto aí na sua cidade um prédio que foi destruído, cara, um prédio que tinha uma carga histórica muito grande e que ele foi simplesmente demolido para construir um edifício, né? Essa é outra ameaça ao fortalecimento da cultura local, né? Essas mudanças territoriais, né? A urbanização acelerada, ela se constitui pontualmente, né, numa ameaça àquela arquitetura histórica. Mas a migração também. A migração, a urbanização, elas são importantes, elas oferecem novas oportunidades, né? Isso é importante, né? Por isso eu trago essa foto aí do Shopping Center Iguatemi, lá, né, em São Paulo, 1971, uma foto um tanto nostálgica, né? Mas que mostra bem como ao longo dos anos, ao longo das décadas, isso vai sendo transformado. Enfim, o crescimento rápido das cidades, a movimentação de pessoas de um lugar para o outro, isso pode, sem dúvida alguma, fazer com que a gente esqueça de onde a gente veio, esquecer as nossas origens, né? Quanto mais gente se concentra nas cidades, o campo fica mais vazio, as tradições antigas vão se perdendo, né? Muitos nordestinos que migraram para São Paulo em busca de uma vida melhor, muitos deles acabaram se adaptando àquela realidade, deixaram para trás seus costumes, seus conhecimentos, né? É como se a gente mudasse de casa e, com a mudança, a gente perdesse um pouco de nós mesmos. Imagine povos indígenas que precisam deixar suas terras para viver na cidade. Perdem a língua, perdem os costumes, perdem os conhecimentos,
né? Os antepassados passam a ser esquecidos. As comunidades quilombolas é outro exemplo, que podem, no momento em que deixam suas terras, né, vão morar nas cidades, acabam se dispersando, perdem a força da união, perdem a riqueza de suas culturas. Por isso é importante que eu e você possamos assumir essa responsabilidade, né, de que nós também somos responsáveis pelos bens culturais. Olha essa foto aí. Linda, né? Maravilhosa. Rio de Janeiro, né? Litoral, né? Mas olha, o estado de São Paulo tem a maior população residente em favela do Brasil, né? São mais de 3 milhões de pessoas. São Paulo. Rio de Janeiro, mais de 2 milhões de habitantes nas favelas. O Pará, olha aí, né? Só os grandes centros, né? Centros hegemônicos do Brasil, não. O Pará tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo em favelas, né? E a gente discute exatamente aqui como a desigualdade econômica, né? A desigualdade social, né? É como se fosse um quebra-cabeça com peças faltando. Quando algumas pessoas têm muito e outras pessoas têm muito pouco, a cultura fica desequilibrada, né? Imagine quem pode ir ao teatro, quem pode comprar um instrumento para tocar, quem pode comprar uma tela e tinta para pintar o quadro. Que bom se todos tivessem condição. A desigualdade cultural faz com que a gente perca a chance de conhecer e de valorizar a arte de diferentes lugares. A cultura fica mais pobre, a cultura fica mais divertida quando você tem essa desigualdade social e econômica, né? E a gente, infelizmente, a gente tem pouco a fazer em relação a isso, né? Já chegando no final da aula de hoje, né, a gente pode pensar de que a desvalorização das línguas, ela impõe uma pobreza no mundo. Mas já pensou se todo mundo falasse uma língua só, pensasse da mesma forma? A valorização das línguas é importante. Quando a gente valoriza uma língua e despreza a outra, né, a gente despreza um bocado da nossa história, um bocado, né, da nossa cultura, os conhecimentos antigos, né, como se eles fossem apagados da nossa memória quando você perde uma língua. É importante a valorização das línguas, né? E o meio ambiente? Olha essa foto do Rio Tietê, em São Paulo. Lá em Itu. Horrível, né? Horrível, horrível. A degradação ambiental é algo que realmente abala o mundo, né? Fundamental, né? Que a gente não jogue o papel de bala no chão, né? Não jogue a garrafinha na janela do carro, né? O mundo não é um lixão onde a gente só a nossa cápsula é que tem que ser preservada. É preciso que o estudante de educação patrimonial ele entenda da importância, né, que tem que se dar ao meio ambiente. É uma aula meio apocalíptica, é ou não é? Né? É uma aula meio apocalíptica. A gente entende, né, que guerras, meio ambiente, né, desigualdade social, globalização, essas coisas elas têm um impacto devastador. E as guerras destroem vidas, mas destroem também patrimônio cultural, né? A destruição do patrimônio cultural é realmente algo que se encaminha de maneira como com volúpia, né? Com volúpia. E nós que estamos estudando educação patrimonial precisamos nos colocar como soldados para defender os bens culturais. Olha, pessoal, eu termino a aula de hoje trazendo para você uma listinha, né, de ferramentas para a luta contra as ameaças ao patrimônio cultural. Daí, depois você dá uma olhada, você verifica, né, aquilo que tem mais pertinência a você, para que você possa se engajar nessa luta, para que você possa se envolver nessa luta, né? A gente fala
dessa degradação ao patrimônio cultural, porque quando se destrói o patrimônio cultural, se abre uma lacuna irreparável na narrativa histórica, né? As futuras gerações ficam destituídas de um referencial identitário essencial para a construção da sua própria identidade, né? Um povo sem história, um povo sem memória, né? Ele é um povo fragilizado. Portanto, a aula de hoje ela é levantar uma bandeira dizendo que é imprescindível que a sociedade civil, eu e você, os governos, as instituições internacionais, nacionais, locais, possamos nos unir para defender políticas públicas eficazes de proteção e preservação ao patrimônio cultural. Eu espero que você estude, que você leia os textos da nossa referência bibliográfica e que a gente possa, juntos, avançarmos em nossos estudos de educação patrimonial. Grande abraço para você. Até a próxima aula.